Queridos missionários, missionárias, crianças, jovens, adultos, a nossa igreja amanhã vai celebrar o Dia Mundial das Missões. E esse dia foi criado pelo Papa Pio XI em 1925. Criou o Dia Mundial das Missões e da infância missionária também. Nós temos a infância missionária, que as crianças são missionárias desde pequenos. E de pequenos que a gente deve conduzir as crianças para a igreja. Outro dia eu vi um bispo lá do norte, a criança na hora da homilia foi lá e subiu no ombro dele. Estava sentada no ombro. E ele aproveitou a ocasião e falou, as crianças é isso mesmo, tem que trazer junto com os pais para a igreja. Porque os pais são acostumados, que elas já brincam em casa, tudo não atrapalha. A criança deve acompanhar a família, não é para deixar na casa de alguém e a criança daí não aprende também o caminho da igreja. Este mês de outubro, nós celebramos também a campanha missionária, né, com a CNBB. O tema era Igreja é Missão, sereis minhas testemunhas. E hoje nós estamos celebrando então esse Dia Nacional Mundial das Missões com a campanha missionária também 2022. O Dia Mundial das Missões, a coleta nacional para as missões. O que é essa coleta nacional para as missões? Então a igreja de todo o mundo, onde a igreja está, que é 2/3, ela faz uma coleta nesse dia para ajudar os missionários. Não é para ajudar os missionários, para ajudar a missão. Por exemplo, você vai num lugar, você não pode falar de Deus e a pessoa ali passando fome. Porque Deus é vida. Você tem que levar vida também para a pessoa, no corpo, em todo a pessoa. Então, você deve hoje, se você puder, e pode levar depois na sua paróquia, na sua comunidade, na sua diocese, pode levar a sua contribuição para ajudar a missão de todos os países. Todos os países fazem essa coleta hoje, neste Dia Mundial das Missões. A importância da missão é que a gente participe, é que a gente divulgue o Evangelho, porque só o Evangelho de Jesus é capaz de trazer a fraternidade. Outros princípios, outras filosofias não visam isso, a fraternidade, o perdão, o cuidado da vida. Nós cristãos, o nosso dever é esse, porque nós somos seguidores de Jesus. Santa Mãe da Igreja, Santa Mãe de Deus, Santa Mãe dos pobres, somos filhos teus, filha do teu Filho, Mãe do Verbo humano, filha do amor, Mãe do teu Senhor, nos convocas para a oração ao Santo Espírito, doce orientação, vais conosco em grande explosão, alegria em cetros da missão. Discipulado
alegria, bem certos da missão. Queridos, vocês viram essa música? Por que a gente cantou, inclusive começou Santa Mãe da Igreja? Porque Maria é a primeira missionária, a primeira que sentiu Jesus dentro de si, a primeira discípula. Por isso, quando a gente fala do Dia Mundial das Missões, da campanha missionária, da ajuda para a missão, Nossa Senhora, mãe dele, mãe de Jesus, está incluída, está junto conosco. O evangelho que a liturgia colocou hoje é o evangelho do fariseu e do publicano, que vocês têm aí. Ali tem um fariseu que ele se vestiu com essas vestes todas, e os fariseus eram um grupo que estava sempre criticando Jesus. Eles não admitiam que Jesus estivesse com os pobres, que fosse comer na casa de gente pobre, que curasse as pessoas. Então eles estavam sempre falando. Aí Jesus foi falar sobre a oração para os apóstolos, para os discípulos, o pessoal que acompanhava. Ele continuou caminhando para Jerusalém, que nós já vimos, e ele foi também continuando os seus ensinamentos. Aí ele contou a história, entendeu? De um fariseu e um publicano. Publicano, o fariseu era uma turma que se achava que eram os tais, que tinham dinheiro, que se vestiam diferente, que criticavam, que não admitiam a fraternidade, a ajuda dos pobres, que nem tem gente hoje também que faz isso. E gente católica também. Então Jesus conta. E o publicano era o pessoal que a turma considerava pecador, que não se importava muito com a fé, mas era aquele do povo. O publicano, inclusive, eram pessoas também que muitos eram empregados do Império Romano para cobrar impostos. Eu falei, mês passado sobre São Mateus, que ele tinha um escritório, e ele fazia o serviço para o Império Romano, e ele tinha os funcionários. Então, o publicano era uma pessoa quase desprezada. E Jesus andava muito com os publicanos. Aí Jesus conta, assim, que 2 homens foram rezar. Um era fariseu, aquele lá, do orgulho, e o outro era publicano, pessoa do povo. O fariseu foi rezar e diante de Deus ele falava: Senhor, eu não sou que nem esses outros homens mentirosos que andam por aí, beberrões. Eu dou o dízimo, pago o dízimo certinho, faço as minhas orações. E o publicano estava ajoelhado e falou: Senhor, tem pena de mim, eu sou um pecador. Eu erro, mas eu estou aqui pedindo a sua proteção, pedindo ajuda. Aí Jesus começa a falar sobre isso. O que vocês acharam dessas 2 personagens, desses 2 personagens? O fariseu, a maneira de rezar. Então o fariseu achava que ele, como ele pagava o dízimo, as leis, ele cumpria. Agora a justiça, que é o problema, ou então o seguimento de Jesus, ele não tinha. E o publicano, ele não tinha aquele dinheiro, mas ele tinha o coração cheio de humildade para pedir auxílio, para rezar. Hoje na nossa vida, também a gente tem muita gente assim. Uns acham que porque ajudou a igreja ou ajudou alguém, ele é isento de toda falta. E a oração deles às vezes não chega no coração do Senhor. Não chegam no coração da Senhora, a mãe de Jesus. Como é a sua oração? E nesse Dia Mundial das Missões, você é missionário? O que você tem feito? Como é que você tem agido como cristão católico? Cristão católico, porque hoje tem bastante diferença nas opções. Cristão católico, ele é um seguidor de Jesus. Pode ter falhas, mas ele segue o grupo junto com o grupo para fazer o mundo melhor. Só tem uma finalidade a religião, viu, gente? E que Jesus veio trazer. Tanto é que,
Ele fala do maior mandamento, que não precisa cumprir os 10. Jesus fala isso. Você pode fazer só 2. O primeiro, amar a Deus. E depois, quando você ama a Deus, você vai diretamente também ao próximo. Não existe amor a Deus sem amar ao próximo. Se você, os conventos, toda pessoa que forma um grupo, ele tem que ter essa finalidade. Ele tem que vir, sentir o Senhor e ir ao próximo. Ou então, como a teologia da libertação, ele pode sentir o próximo e chegar junto com o próximo a Deus. Então, quando a teologia da libertação, você vê Deus primeiro na pessoa humana, depois sobe. Na teologia clássica, você contempla de cima e depois chega até embaixo. E tem gente que às vezes não consegue chegar. Por isso o amor é a base de tudo. O Dia Mundial das Missões vem trazer isso para nós como Igreja Católica de Jesus. Então, nós vamos agora cantar mais uma vez com a família da Mata. Nós queremos agradecer Cristiane, Marcos da Mata, Yasmin da Mata, Eduardo da Mata. Que vocês são grandes missionários. Têm dado muitos exemplos missionários de servir a igreja e, além disso, trazer beleza pela voz, pelo canto, pela música. Deus abençoe vocês e todos nós. Muito obrigada e vamos ser missionários sempre. Valeu! Servidores do reino, onde estiverdes, eu convosco estarei. Eu vos envio, despojados de tudo, só levareis a bagagem do amor. Ide pelo mundo, ide pelo mundo e anunciar. Promotores da paz, ministros sois da reconciliação.